E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo, disse o Senhor Jesus. Mateus registrou. Mateus capítulo 24, versículo 12. O Senhor Jesus disse que um dos sinais seria que o amor se esfriaria. Vivemos dias assim. O amor frio. Também, registrado por Lucas no capítulo 18, versículo 6 a 8, Jesus disse: Considerai no que diz o juízo iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Em outra versão diz: quanto desta fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando ele voltar? Nós vivemos dias escatológicos. No nosso grupo de estudo aos sábados, nós estamos postando algumas breves devocionais baseadas no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, que fala das convulsões dos últimos dias, que vai aparecer um certo descontrole cósmico, social, o sol, a lua, a estrela, a terra, o mar enfurecido, o mundo inteiro em pânico, o vento soprando ruidoso pela ameaça do juízo, os poderes existentes abalados em sua estrutura. Vivemos dias assim. Dias de conflitos, de ameaça, de insegurança e medos. Há incertezas por todas as partes. E a pergunta é: como será o amanhã? Pergunta esta que gera ainda maior ansiedade. E a ansiedade, ela prejudica a fé. Fé, que no hebraico é emuná, que tem a ver com a convicção da verdade, a firmeza, a fidelidade, a estabilidade, que no Novo Testamento é pistós, que vem da convicção, da crença, daquilo que é baseada na pessoa de Deus, o fiel, confiável segundo as Escrituras, e que manifesta a sua graça por meio de Jesus Cristo, e essa fé é aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo. Mas nesses dias de certeza que estamos sendo testados na nossa fé, pois mediante a realidade, as informações manipuladas que chegam todo o tempo, as incertezas massacram a fé. Neste mundo, conduzido pela incerteza, que as pessoas ficam fragilizadas e confusas, e assim mais fáceis de serem manipuladas, tempos que não se consegue projetar muitas coisas ou tê-las porque o medo paralisa. A incerteza, a ansiedade gera medos, que gera mais incerteza, que gera mais ansiedade, que gera mais medo, e assim continua num círculo vicioso. Mas João escreveu, 1 João capítulo 1, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós vencemos o medo pelo amor. Vivemos dias que o amor tem esfriado. Então, perdemos a certeza e nos apegamos a coisas ou a alguém por causa da insegurança. E vira esse ciclo vicioso de um amor confuso e medroso. Na verdade, geram fantasias. E a primeira delas é o próprio medo. Porque se você conseguir tirar o medo, como se fosse uma névoa, você vai ver que o Deus fiel e verdadeiro, justo e poderoso continua o mesmo. Como alguém disse, apesar do dia nublado, o sol continua intacto. As nuvens passam. E nessas fantasias geram um desejo de consumo e que causa uma satisfação temporária,
mas passa rápido. E a posição? É uma busca da reputação e de ter títulos e de coisas assim para autoafirmação desnecessária. Nós precisamos de um avivamento. Mas um avivamento tem a ver com voltar às Escrituras. Tem que ser despertado no primeiro amor, no verdadeiro amor, na fé, do Deus que nos chama para investir mais em pessoas do que em coisas. Nesta cultura do medo, nós perdemos de vista o que é simples. E o mundo, cheio de informações e complexidade, com pouca sabedoria, torna tolice, que afeta a fé a cada dia. E aí ficamos correndo atrás de coisas e não temos mais tempo para dedicarmos a Deus, a família, a investir no reino de Deus. Nós precisamos aprender a descansar em Deus e viver um verdadeiro relacionamento com o Senhor para que possamos crescer na fé, em intimidade com o Senhor, em um amor verdadeiro, com simplicidade. Porque a fé completa não é simplesmente acreditar como se fosse um sentimento, um fogo, ou como se fosse uma emoção, porque essas fragilidades duram pouco. Fé, no hebraico, é emuná, e no grego é pistos. A fé se manifesta em uma força de crer com toda a alma e com todo o entendimento no Deus que é fiel. Porque nós cremos que em Deus todas as coisas são possíveis. Se a fé for bíblica, você terá coragem e firmeza quando chegar o dia mau e difícil. Porque todos nós passamos por dias assim. Mas que a nossa fé esteja focado no Deus segundo as Escrituras. E não nos ruídos de comunicação manipuladas de tanta loucura. Eu quero lhe convidar a orar para que possamos ter mais fé e coragem para viver e para cuidar de gente e para amar. É isto que precisamos. Senhor, nos ajude a compreendermos, a entendermos. A volta das Escrituras é um caminho um pouco difícil, mas necessário nesses dias que vivemos. Porque tudo que precisamos já recebemos por Cristo Jesus. Que a nossa fé esteja firmada segundo a Tua palavra e não baseada segundo as circunstâncias e o pavor do dia de amanhã. Amanhã trará os seus cuidados, mas com certeza o Senhor cuidará de nós, mesmo quando despercebidamente esquecemos disto. Confiamos no Senhor porque o Senhor está presente e cuida da gente. Dê-nos um dia abençoado e fortaleça o nosso coração e nos dê a Tua paz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Avante, cristão. Com toda a segurança que Cristo, o Senhor, pela fé cremos, Ele ouve as nossas orações. Forte abraço.